Então agora a gente já viu como se calcula uma área plana só que agora a gente tem aqui o domínio D no plano. Aqui é X, aqui é Y, aqui é Z, certo? E lá em cima tem uma função Z igual a f de xy. Então agora eu não quero o volume. Agora eu não quero o volume. Aqui então é a função Z igual a f de xy. Eu não quero o volume, eu quero a área dessa superfície. É isso aqui que eu quero. Eu quero a área dessa superfície. Tá? Se eu fosse calcular a área do domínio, era integral dupla no domínio D de dy dx. Isso eu sei já. Agora observe também que a gente já viu isso várias vezes. Se eu quero calcular essa área S dessa superfície, eu já sei que eu tenho que integrar. O elemento tem que ser ds. Tá certo? Então eu vou pintar aqui um negocinho bem pequenininho aqui em cima, ó, e vou chamar essa área de ds. E vou projetar esta área aqui embaixo. Ou poderia ter feito o contrário também, ter dito aqui embaixo uma área dx, dx dy, e a projeção dessa área dx dy lá em cima ser ds. Então, se eu souber a relação, se eu conhecer a relação entre dx dy e ds, eu já sei como determinar essa área S. Eu preciso de mais 30 segundinhos, tá? Só um minuto. Enquanto eu vou olhando. Bom, vamos esperar esfriar um pouquinho. Pera aí, já papai já desligou. Chega, passa pra lá. Pronto, pessoal. Pronto. Então, então vamos ver o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma outra figura e eu vou destacar, tentar, né? Porque nem sempre dá certo isso aqui. Vamos fazer aqui a superfície, a fração da superfície Z igual a f de xy. Eu vou pegar aqui um elemento ds e eu vou passar um plano que vai ser tangente à superfície, ó, plano tangente à superfície Z igual a f de xy no centro do elemento ds. Tá? Então vou passar um plano aqui. E nós vamos admitir que este plano ele é este plano aqui, ou seja, um plano é o tal plano tangente.
Vocês se lembram que nós dissemos que há duas formas de definir um plano tangente? Uma delas era através de 3 pontos e a outra era através do vetor normal. Lembram disso? Sim ou não? Sim, professor. Que maravilha! Karine sempre me salvando. Então, vetor normal à superfície. Qual é o vetor normal a essa superfície? Nesse ponto aí. Como é mesmo? Quem lembra? O vetor tem 3 componentes, I, J e K, certo? Como é que funciona aí esse vetor normal? Como que é? Espera um pouquinho. Quem lembra? É o gradiente, não é? O gradiente não é normal à superfície? Lembram disso ou não? Lembram ou não? Lembro, professor. Então esse vetor é de Ronde F. Não, de Ronde F minúsculo. De Ronde F, de Ronde X negativo I menos de Ronde F, de Ronde Y J mais K. Esse é o vetor normal. Por quê? Quem lembra por que é isso daí? Podia ser o contrário? Podia. Podia ser esse aqui, ó, de Ronde F, de Ronde X, I, mais de Ronde F, de Ronde Y, J, menos K. Está apontando na direção oposta. Podia ser esse? Sim, podia, sem dúvida nenhuma. Mas por que que esse é o vetor normal à superfície? Por conta da regra da mão direita, professor? Não. Não, pode ser um, pode ser outro. Os dois são normais. Os dois são normais. É porque pode falar. Para calcular da superfície, a gente tem que isolar o Z também, só que quando a gente vai fazer o de Ronde, o do Z não tem, porque a gente isolou, a gente tira ele do isolamento, vamos assim supor. É isso aí que o senhor está fazendo. Isso aqui é a superfície na forma implícita, certo? Implícita. Se eu derivasse só o F, seria um vetor de 2 dimensões. Então não podia jamais ser normal à superfície. A superfície é 3D. Então como é que eu ia derivar F de x, y? Ia ficar de Ronde F, de Ronde x, I, de Ronde F, de Ronde y, J. Aí ia ser normal a curva de nível, né? Que a curva de nível é plana. Está em 2 dimensões. Certo? Enquanto que, para que eu possa observar um vetor normal à superfície, aí eu vou ter que partir para a função implícita. Z menos f de xy igual a 0 ou f de xy menos z igual a 0. Tá? Então é esse que é o meu vetor normal. Tanto faz um ou outro, tá? Ou o primeiro ou o segundo. Tanto faz para fins. A única diferença é que um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Ou melhor, um está apontando na direção z positiva e outro na direção z negativa. Ou melhor, é mais preciso ainda, falando de uma forma mais precisa ainda. A componente z do vetor, no primeiro é positiva, no segundo é negativa.
Mas os dois vetores são literalmente opostos, ou seja, um aponta numa direção e o outro é totalmente oposto a ele. Tá certo? Beleza? É isso, pessoal? Então, ó, agora vamos ver o seguinte. Agora eu tenho aqui o meu plano. Eu tenho lá a minha superfície, que aqui está parecendo que ela está contida no plano, porque muito difícil para mim, pessoal, desenhar em 3D. Mas, na verdade, esse plano ele é tangente a essa superfície neste ponto que eu desenhei aí. Aí, então, aqui está o vetor normal. N. Tá? Então, ó, lá embaixo a gente tinha falado isso, né? Que lá embaixo, no plano XY, tem aqui um domínio D, que é a projeção dessa superfície Z igual a F de XY. Certo? É a projeção disso aqui embaixo. Então aqui eu tenho X, Y e Z para cima. E aqui no meio, a projeção desse DS, aqui vai ser dy dx. Ok? Então, observe que o cosseno diretor, ou seja, se eu quiser projetar ds, a projeção de ds no plano XY, se eu quiser fazer isso, eu quero projetar ds no plano XY. Certo? Então eu vou ter que saber qual é o cosseno diretor dessa projeção. Ou seja, ds vezes, digamos, cosseno de lambda. Vai. Lambda é o ângulo formado entre o plano tangente e o plano XY. Isso aqui vai dar o quê? Dx dy. Certo? E quem é esse gama? Esse gama é o mesmo ângulo formado pela normal e a direção Z. Certo? E é esse mesmo ângulo aqui, ó. Certo? O ângulo formado pelo plano tangente com o plano XY. É esse ângulo aqui, gama. É o mesmo. Tá? Então, o escalar V, módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo formado entre os dois. Tá? Então, grade de F maiúsculo, onde F maiúsculo, a gente já viu, F maiúsculo é Z menos F de XY. Tá? Grade de F é igual a menos derrom de F, derrom de X, I, menos derrom de F, derrom de Y, J, mais K. Certo? Então, módulo de grade de F. Raiz quadrada, derrom de F, derrom de X ao quadrado, mais derrom de F,
Derrom de y ao quadrado mais 1. Certo? Módulo de k é igual a 1. Tá? Produto escalar entre os dois. Grade de f escalar k. Esse produto escalar vai dar 1. Por quê? Porque k é 0, 0, 1, certo? E grade de f tem componente x aqui, ó, tem componente y e tem componente z. E como esse produto escalar, além de ser módulo de um, módulo do outro, cosseno de alfa, ele também é, por exemplo, o escalar v é ux vx mais o y vy mais o z vz. Como essas duas primeiras componentes são nulas, então o produto derrom de f derrom de x vezes 0, 0. Derrom de f derrom de y vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, o produto escalar de grade de f por k é 1. Mas também tem que dar módulo de grade de f, módulo de k, vezes o cosseno de gama. Certo? Tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar 1. Quanto é o grade de módulo do grade de f? É a raiz quadrada de derrom de f, derrom de x ao quadrado, derrom de f, derrom de y ao quadrado, mais 1. Quanto é o módulo o módulo de k? É 1. Então, módulo de grade de f vezes módulo de k é igual a raiz quadrada de 1 mais derrom de f, derrom de x ao quadrado, mais derrom de f, derrom de y ao quadrado, vezes 1. Agora multiplicado por cosseno de gama é igual a 1. Então, quanto vale o cosseno de gama? Cosseno de gama vale 1 sobre... filho. 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais derrom de f, derrom de x ao quadrado, mais derrom de f, derrom de y ao quadrado. Certo? Então, quanto vale S? S é a integral dupla no domínio D de ds. Quanto vale ds? A gente viu aqui, ó, que eu tenho que dividir, ou seja, se eu quero ds vezes cosseno gama é dx dy. Então, significa que ds é dx dy sobre o cosseno de gama. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 1 mais derrom de f, derrom de x ao quadrado, mais derrom de f, derrom de y ao quadrado, dy dx. Então, essa é a fórmula que me permite calcular a área de superfícies. Tá certo? Então agora, não sei se a gente vai conseguir chegar no final, mas vamos equacionar a superfície, a área da superfície da esfera. Se eu puder apagar, é só vocês ficarem calados, que eu apagarei aqui e começarei de novo. Muito bem.
Então, área da superfície de uma esfera. Como é que é a equação da calota superior? Calota superior. Como é que é a calota superior? Isso é R ao quadrado menos x2 menos y2. Então, observe que eu não preciso fazer agora z menos isso aqui. Por que não preciso? Porque eu não preciso saber que d-ROM de f, d-ROM de z é igual a 1. Porque as outras derivadas d-ROM de f, d-ROM de x, d-ROM de f, d-ROM de y vão ser em função disso. Como elas vão estar ao quadrado, então não me importa se foi z menos ou se foi f menos z. Não importa. Então eu posso derivar aqui. Desse lado aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Conceitualmente é que eu preciso estar alerta aqui. Se eu fosse usar isso sozinho, seria a equação, seria normal a curva de nível. Tá? Só isso. Então vamos lá. Quem é d-ROM de z, d-ROM de x? Vai ser a mesma expressão para d-ROM de f e d-ROM de x. Né? d-ROM de z, d-ROM de x vai ser menos x sobre raiz quadrada de R2 menos x2 menos y2. Tá bom? E d-ROM de z, d-ROM de y vai ser menos y sobre raiz quadrada de R2 menos x2 menos y2. Então, quanto vai dar? 1 mais d-ROM de f, d-ROM de x ao quadrado, mais d-ROM de f, d-ROM de y ao quadrado, vai dar 1 mais x2 sobre 1 mais d-ROM de f, d-ROM de x ao quadrado, mais d-ROM de f, d-ROM de y ao quadrado é igual a r ao quadrado sobre isso aqui. Então, a minha superfície, como eu só estou integrando a banda superior da esfera, então isso é igual a 2 vezes a integral dupla da raiz quadrada disso, que é igual a r dividido por R2 menos x2 menos y2 dy dx. Então tá lá o meu domínio no plano xy, uma circunferência de raio R, certo? Então, como varia y? De menos a raiz quadrada de R2 menos x2 até a raiz quadrada de R2 menos x2. E como varia x? De menos R a R. De menos R a R. Certo? Então, pessoal, eu tenho a possibilidade de resolver
vou fazer isto agora aqui porque o último vídeo que eu publiquei foi sobre integrais em coordenadas polares e sobre como mudar de coordenadas retangulares a polares. Opa, uma dúvida. Alguém abriu o áudio. Pô, alarme falso. Tem um besourinho. Poxa. O áudio de novo. Pensando que ia ter uma pergunta. Então, pessoal, como é o elemento de área em coordenadas polares? Então, dy, quem assistiu o vídeo lá viu que dy dx vira r, rdr, rdr dθ, certo? E qual é a relação entre rθ e xy? x2 mais y2 é igual a r2, tá? Então essa superfície vai ser igual a 2 vezes a integral de r dividido pela raiz quadrada de r2 menos r2, r dr dθ, e como varia r minúsculo de 0 a r maiúsculo, e como varia θ de 0 a 2π, certo? Então, ó, se eu disser aqui se eu chamar agora aqui u igual a r ao quadrado menos r ao quadrado, quem vai ser du? Menos 2r dr. Então, a integral, que é o que me interessa ali, ó, integral indefinida de r dr sobre a raiz quadrada de r2 menos r2. RDR é menos du sobre 2. É a integral de menos du sobre 2 dividido pela raiz de u, que vai dar menos a raiz de u mais c. Só que agora não me interessa esse c porque a integral é definida, certo? Então, na primeira integral, eu vou avaliar a raiz quadrada de R2 menos R2 de 0 a R, com um sinal menos na frente, na primeira integral, que é essa daqui, essa de dentro. Certo? Então, em R maiúsculo vai dar 0. E em 0 vai dar R. Certo? Então, em R maiúsculo vai dar 0 e em 0 vai dar R. Só que tem um menos na frente. Então, isso aqui vai dar R. Primeira integral deu R. Observe que eu não usei o R daqui. Esse R eu não usei. Ó. Eu usei só essa parte aqui. Certo? E agora a segunda integral, que é a que vai determinar definitivamente a superfície, vou juntar agora os dois R's, vai dar 2R2 vezes a integral de 0 a 2π de dθ, que vai dar 4π R2, graças a Deus, igual à fórmula que a gente conhece para a superfície da esfera. Tá bom?